Como descobrir os dons que Deus lhe deu, parte 3. Vamos conhecer os dons que são dados aos filhos de Deus e vamos fazer uma lista dos dons que aparecem na palavra de Deus, a Bíblia, e saber o seu significado para termos o conhecimento necessário. É bom recordar que os dons não nos pertencem, são de Deus. São-nos dados para ajudar-nos a realizar com sucesso a obra que nos foi encomendada. Quais são esses dons? Bem, vamos deixar para o próximo capítulo. Agora vamos ver a lista dos dons e o seu significado. Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 10, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14, verso 3 diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos ver agora o significado dos dons. Dom da profecia significa pregação, declaração e também predizer o futuro, sempre e quando contenha os mesmos ingredientes da pregação e da declaração, que são consolar, animar e edificar o crente em Cristo Jesus. É de vital importância não esquecer que se algum profeta entrega uma profecia que ele diz que vem da parte de Deus, essa mesma profecia tem que se cumprir, porque se não se cumpre, essa profecia não vem de Deus. É preciso ter muito cuidado nestes últimos tempos com muitos que se dizem profetas do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 18, do verso 21 ao 22 diz: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Dom de serviço. O dom de serviço é a disposição constante de ajudar, acompanhado com a prestação de um serviço que aparentemente não parece significativo, mas que é vital para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Por exemplo, servir as mesas, limpar as salas onde se presta cultos ao Senhor, os WC das mesmas, ir limpar a casa de algum irmão ou irmã que por alguma razão não o podem fazer e estar atento àquilo que precisam. Ir buscar ou levar um irmão ao aeroporto ou a qualquer lugar que se necessita ou que esta pessoa necessita. Resumindo, um atendimento geral às necessidades materiais dos membros da Igreja de Cristo Jesus. Dom de ensinar. O dom de ensinar é a capacidade de transmitir de forma verbal ou escrita as verdades eternas que provêm da palavra de Deus, acompanhadas com a sabedoria e inteligência necessária para pôr em prática essas mesmas verdades depois de ter tido um discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Como alguém disse, os educadores transformam o simples complicado e os comunicadores transformam o complicado simples. Quem tem o dom de ensinar transforma o complicado simples. Dom de exortação. É a capacidade impressionante para transmitir palavras que consolam, encorajam, motivam e orientam a outros, de tal modo que estes se sentem ajudados e curados. Pode ser feito numa palestra para muitas ou poucas pessoas, numa grande ou pequena equipa, como também de pessoa a pessoa.
Todas as palavras transmitidas por quem tem o dom estão sempre relacionadas com a palavra de Deus de uma forma direta ou indireta. Dom de dar. O dom de dar é a capacidade de repartir o que se tem e se pode com sabedoria, inteligência e abundância. Todos dão, de uma maneira ou outra, mas quem tem o dom é diferente. Por exemplo, a Maria tem uma grande necessidade, mas ela não conta a ninguém que tem essa necessidade. Contudo, todos os que a rodeiam sabem que ela necessita de ajuda. Quem não tem o dom está à espera que a Maria dê um grito e diga: ajudem-me, por favor. Depois que a Maria deu o grito, quem não tem o dom pensa: vou orar pela Maria para que Deus a ajude, e se ninguém a ajudar, então terei eu de o fazer. Mas quem tem o dom de dar, antes que a Maria grite por auxílio, ele ou ela simplesmente ajudam-na com o que ela precisa. Quem tem este dom não pergunta, dá, é generoso. Quem tem este dom vive para investir no reino de Deus com paixão e agradecimento pela oportunidade que tem de dar com sabedoria. Dom de presidir é a capacidade de motivar, treinar, desenvolver, dirigir e guiar as pessoas com os dons que o Espírito Santo lhes deu para realizarem os propósitos de Deus. As pessoas que têm este dom sabem o que tem que ser feito, porquê tem que ser feito, ou seja, o porquê tem que ser feito, como é que tem que ser feito, sabem quais são os recursos que precisam, quando tem que ser feito, ou seja, sabem o quando tem que ser feito e onde deve ser feito. Tudo isto com o único objetivo de cumprir com os propósitos de Deus. Quem tem este dom está chamado a desenvolver ao máximo o potencial de todos aqueles que Deus lhe pôs debaixo da sua responsabilidade, sem manipulações, pressões nem ameaças. Dom de misericórdia. O dom de misericórdia é a capacidade de ver quem tem necessidades físicas, emocionais e espirituais e estender a sua mão ou brindar ajuda com alegria para que a pessoa que esteja a sofrer possa ficar tranquila e satisfeita. É aquela capacidade de ver e sentir que determinada pessoa precisa de ajuda e, sem olhar para trás, vai e faz tudo o que pode para resolver o problema sem pedir nada em troca. Primeira carta aos Coríntios 12, 8 ou 10 ou 28. Agora vamos ver o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é a capacidade de resolver qualquer situação e tomar decisões certas no tempo certo. Quem tem este dom reconhece mais rápido que qualquer outra pessoa as diferenças de ambientes, as diferenças de pessoas, circunstâncias, atitudes, oportunidades, reações, conversas, propostas, visões, propósitos, etc. Dom de ciência. O dom de ciência é a capacidade de descobrir, entender e compreender as verdades bíblicas de uma maneira profunda. Normalmente, quem tem este dom é professor de seminários, institutos bíblicos, escritor de comentários, dicionários, análises gramaticais e traduções. Dom de fé. O dom de fé é a capacidade de acreditar mais em Deus que qualquer outro crente. Todos os crentes têm fé, uns mais, outros menos, mas quem tem o dom de fé supera a todos. É uma confiança forte e consistente. É aquele tipo de crente ou cristão ou filho de Deus que acredita no poder, na graça e nos milagres de Deus todos os dias, e normalmente eles ou elas chegam a realizar grandes obras na área espiritual, educacional, financeira e recreativa. Dom de curar. O que significa este dom é a capacidade de orar por qualquer doença física ou espiritual e ver resultados imediatos. Quem tem este dom, no nome de Jesus e para a glória de Deus, cura as doenças das pessoas. Ou seja, é um canal usado por Deus para que Deus cure as pessoas através dele ou dela. Não nos esqueçamos que os dons são de Deus. É por isso que são sempre eficazes e eficientes.
Recordo que quando o doente não tem nada de fé, nem crê que Deus o pode curar, este dom não atua. Dom de milagres é a capacidade de realizar qualquer coisa que aos olhos humanos é impossível. Quando o resto do corpo diz que não é possível, quem tem o dom diz que é fácil e que sim é possível. O mesmo que acontece com o dom da cura acontece com este dom. Se a pessoa que está prestes a receber o milagre não acreditar que Deus é capaz de o fazer, nada acontece. Dom de discernimento de espíritos. Este dom é muito importante no corpo, como todos, mas muitas pessoas não tomam em conta este dom. Este dom é a capacidade de ver o que vem de Deus, o que vem de Deus e o que vem de Satanás em todas as áreas. Quem tem este dom, ao olhar para uma pessoa, consegue saber se é alguém enviado por Deus ou enviado por Satanás. Se é um negócio, um emprego ou qualquer oportunidade, consegue ver de quem procede. Sabe ver quando uma pessoa está possessa por um demônio ou mais e quando não. Tudo isto para a proteção do corpo. Quero repetir aqui porque li de maneira errada. Sabe ver quando uma pessoa está possessa por um demônio ou mais e quando não. Tudo isto para a proteção do corpo. Também sabe ver se a palavra que é falada, seja de quem for, tem a aprovação de Deus ou não. Dom de línguas. O dom de línguas é a capacidade de falar diversas línguas sem nunca as ter aprendido nem estudado. Este dom serve para a edificação da pessoa que as fala e para a edificação da igreja quando as línguas são interpretadas. Dom de interpretação de línguas. Este dom é a capacidade de interpretar todas as línguas, ou seja, idiomas e dialectos que são falados na igreja ou fora dela, por quem tem o dom das línguas e por quem não tem. Já tem acontecido algumas vezes que há pessoas na igreja que se fazem passar por filhos de Deus, falando inclusive línguas estranhas, mas quem está a falar é um demônio. É nestes momentos que o verdadeiro Filho de Deus, que tem o dom de interpretação de línguas, entra em ação para que pela interpretação ponha em manifesto o que vem de Deus e o que vem de Satanás. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11 e Efésios 4, 11. Por favor, quando tiver tempo, leia. Dom de comunicar. Vamos ver agora o que significa o dom de comunicar. É a capacidade de transmitir de uma forma simples as verdades bíblicas profundas de uma maneira tão clara e compreensível que entende o menino, o jovem e o adulto. Dom de administração é a capacidade de gerir, distribuir, investir e guardar os recursos, bens materiais, que Deus dá, sejam poucos ou muitos. Quem tem este dom é muito prudente no uso dos recursos que o Senhor coloca nas suas mãos. Trabalha e ensina a trabalhar com orçamentos. Usa muito, como alguém disse, os 8 servos que Deus nos entregou. O que, o porquê, o para quê, o como, o com quê, o com quem, o onde e o quando. De acordo a Efésios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores mestres são ministérios acompanhados com alguns dons da lista que já vimos, como por exemplo o dom da profecia, ensinamento, milagres, pregação e outros mais, com o propósito de capacitar os santos, ou seja, os crentes, os filhos de Deus, para a obra que o Senhor escolheu para cada um antes da fundação do mundo. É neste momento que podem surgir 2 perguntas. Primeira pergunta: não há mais dons que aqueles que estão escritos na Bíblia? Pergunta número 2: como posso saber quais são os dons que tenho? A resposta à primeira pergunta é: não se deve afirmar aquilo que não tem base bíblica, mas também é bom recordar que não sabemos tudo tocante à palavra de Deus e que, dependendo do nível da nossa capacidade, abertura e contacto com o Espírito Santo, vai depender muita coisa. Não nos esqueçamos que quanto maior for o nível da nossa capacidade, abertura e contacto com o Espírito Santo,
maior serão as suas revelações nas nossas vidas. Portanto, continuemos a ouvir, a ler, a memorizar, a meditar e aplicar diariamente a palavra de Deus, que Ele se encarregará de nos mostrar o que tem que ser mostrado para o nosso bem. Em relação à segunda pergunta, a sua resposta será encontrada no terceiro e último capítulo deste estudo, que é como saber quais dons eu tenho. Vamos ver como descobrir o dom que Deus nos entregou. O dom ou os dons. Meus queridos, minhas queridas, por favor, se não entendem alguma coisa, escrevam as vossas perguntas embaixo, aí debaixo do vídeo. Você pode fazer a sua pergunta daquilo que você não entendeu. Se houver algo lindo e maravilhoso que você sinta que pode acrescentar, escreva também. Não há qualquer problema, mas ponha para fora o que está dentro de si, porque pode ajudar a muitas pessoas. E também, se tiver perguntas, pode lhe ajudar a si, para que você fique sempre com a sua mente bem clara, o seu entendimento perfeito, para que possa aplicar a palavra de Deus com excelência para a glória de Deus. Bem, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de comentar, e se este estudo está a servir de ajuda à sua vida, compartilhe para outros que não sabem e que têm um desejo de aprender e querer saber quais são os dons que Deus lhes entregou. Um grande abraço e nos vemos no último capítulo.